Fala pessoal, está estudando para a CPA 20. Vou corrigir com vocês agora as questões do Simulado Geral 2 que estão presentes aí no teu material. Vem comigo. Questão número 1. Questão número 1 é sobre Previdência Complementar, módulo 6 aí da tua apostila. Então, um cliente tem 52 anos de idade, olha para as informações mais importantes aqui, faz a declaração completa e sabe que se aposentará em 13 anos. Isso é muito importante, né? 3 informações importantes. Quer se preparar financeiramente para esse momento e, por isso, decide alocar 24% dos seus rendimentos brutos para este fim. O que você recomendaria a ele? Questão típica de consultoria de gerente de instituições financeiras, que eu preciso saber essas informações para prestar para o associado ou para o cliente, né? Então, vamos lá. Eles querem saber se você vai indicar um VGBL ou um PGBL, né? E se vai colocar todos os 24% num plano ou no outro plano, né? Então, isso você já sabe, né? Que o PGBL é indicado para quem faz a declaração completa, certo? Como ele faz declaração completa, que está falando aqui, então, para ele, o melhor é um PGBL, tá bom? Sempre que vai decidir na prova se é PG ou VG, é se ele faz declaração completa ou simplificada, tá joia? Declaração completa, o PGBL, sempre assim, beleza? Aí, a segunda questão, ele fala que ele quer saber também na questão sobre se é o regime progressivo ou regressivo. Para decidir isso na prova, você sempre deve observar aqui a informação de quanto tempo ele dispõe para manter o dinheiro aplicado. Se for mais que 10 anos, regressivo, tá bom? Sempre assim, maior que 10 anos, regressivo. Porque o regressivo, depois de 10 anos, você sabe, a tabela diminui aí chegando em 10%, né? E o progressivo é 15% no resgate, independente do prazo que ele resgata. Então, nesse caso, como ele tem tempo, né, para segurar, o ideal aqui para ele é, então, declaração completa, PGBL, quer dizer, PGBL regressivo. Joia? Só que tem mais um detalhezinho nessa questão que é uma pegadinha, né? Ele quer colocar 24% do seu rendimento em previdência. Nada impede que ele coloque quanto ele quiser na previdência, tá certo? Porém, para efeito de dedução, como ele vai fazer um PGBL, a legislação só permite que ele deduza até 12% da renda bruta. Então, não vale a pena ele colocar 24% no PGBL. Então, o ideal é que ele faça o quê? Que ele coloque metade num PGBL e a outra metade, os outros 12%, num VGBL. Tá? Então, a alternativa certa é a letra B de bola, né? Colocar 50% num PGBL com tabela regressiva e o restante num VGBL também com tabela regressiva. Isso não muda, né? A tabela é a mesma no imposto de renda, tanto faz se é PG ou VG. Mas nesse caso aqui, né? Aí a letra A está dizendo colocar 50% num PGBL progressivo. Então, o erro está aqui, ó, não é progressivo, né? Porque ele pode ficar mais que 10 anos. Para que ele vai pagar 15% se ele pode pagar 10%? Tá certo? Então, não é porque está escrito progressivo. E a letra C e a letra D está dizendo colocar 100% num ou no outro, né? Que também não é correto. Porque se ele colocar, como ele faz declaração completa, se ele colocar tudo num VGBL, tudo bem, ele vai pagar imposto de renda só sobre o rendimento. Mas aí ele está perdendo a possibilidade de dedução. Então, para fins de prova, isso é muito importante que a gente tenha como dica aí, como segredo, como atalho, se percebeu aí, o que você tem que prestar atenção. Tem muita coisa na questão aí que não importa, mas tem muita coisa, tem 3 informações essenciais que importam na tua resposta. Volta o vídeo, assiste aí, que você vai matar essa questão fácil na prova. Bora lá para a questão número 2, né? Só aquecendo, começando aqui, eu vou gravar 30 questões nesse vídeo com vocês, depois eu gravo mais 30, né? Cada simulado tem 60 questões. Então, a questão número 2 aqui é sobre um cliente que quer minimizar risco de suas aplicações em ações. Então, aplicou em ações e quer minimizar risco. Poxa, ações já tem risco, né? Quer minimizar? Né? Lógico, é possível, né? Então, o que ele faz? Ele compra apenas ações blue chips, ele compra ações que tiveram ótimos retornos, ele compra uma única ação ou ele compra ações de diversas companhias. Bem, seguindo os preceitos da diversificação, a resposta dessa questão, alternativa B, né, diversificação, compra ações de diversas companhias. Não vamos entrar aqui no mérito de que se a blue chip tem menos risco, eu sei que tem, né, empresas são empresas mais maduras e tal, mas a resposta que a prova espera de você é com relação à diversificação, ou seja, você comprar ações de diferentes companhias
minimiza o teu risco com ações, tá certo? Existem outros mecanismos de proteção também com relação ao mercado de ações, mas esse assunto é mais abordado aqui na CPA 20 e neste momento, em especial nesta pergunta, se você souber o conceito de diversificação, tá bom demais, beleza? Às vezes a gente olha para a questão e fala assim, não é possível que seja tão fácil. É possível sim, tá bom? Às vezes a gente pensa que as questões são muito difíceis ou que ela está perguntando alguma coisa que tem por trás, na verdade, né? E não é tudo isso, não. Às vezes a questão é fácil mesmo. Tá joia? Então tá bom. Questão número 3. Um cliente do Banco da Esquina teve seu saldo bancário revelado para o mercado. O Banco da Esquina, que não zelou pelo sigilo bancário do cliente, está sofrendo perdas significativas em seu passivo após esse acontecimento. Essas perdas podem ser atribuídas ao risco de liquidez, risco de imagem, risco de confidencialidade ou risco de crédito, né? Então, na verdade, essa empresa, esse banco, né, ele tem que seguir várias regras com relação ao sigilo bancário, principalmente com relação a não divulgar ou não deixar vazar dados dos clientes para a opinião pública, né? Nesse caso aqui, ele deixou isso acontecer, ou seja, ele feriu o princípio do sigilo bancário, da confidencialidade. Mas as perdas que ele está ocorrendo, os problemas que ele está tendo em seu passivo, decorrem do risco de imagem, né? Porque esse banco, provavelmente, essa pessoa que teve os seus dados vazados, ela deve ter ido à mídia, a imprensa ficou sabendo, então, ou as pessoas ficaram sabendo desse vazamento, né? E isso ficou ruim para o banco, então fica ruim para a instituição financeira, e isso é risco de imagem, né? Quando a opinião pública começa a falar, né? Ou são divulgados informações ruins a respeito daquela companhia. Não necessariamente, não estou falando aqui de fake news, de informações equivocadas ou mentirosas, mas informações reais que ocorreram, né, e que devem ser divulgados, né, e isso fica ruim para a empresa e pode ocasionar perdas significativas, sim. Como o caso, por exemplo, da divulgação de um prejuízo no balanço. Está lá no balanço, é público, foi divulgado, né? A empresa sofre aí, pode sofrer um abalo, um risco de imagem, né? Corrupção também dentro da empresa, quando são divulgadas essas informações, com certeza abalam muito a empresa e isso tudo está relacionado ao risco de imagem. Tá joia? Vamos seguir em frente com a questão número 4. Quando as ações da empresa Professor Cláudio Invest voltarem ao patamar de R$40, é um bom momento para comprar. Esse investidor está agindo com base em qual heurística para tomar essa decisão? Representatividade, passado, disponibilidade ou ancoragem? Lembram de uma dica quente na questão das heurísticas, que é um assunto do módulo 2, finanças comportamentais, né? Que são heurísticas? São atalhos, regras de bolso, atalhos mentais que o investidor usa para tomar a decisão, muito baseado nas questões emocionais que nem sempre o induzem a acertos, às vezes induzem ele a erro, tá? Uma dica nessa questão é o seguinte: quando tem na pergunta relacionada à heurística valores, ou seja, que ele está se ancorando, né? Ele sempre tem o investidor, quando ele usa a heurística da ancoragem, ele na verdade ele se ancora num valor. Quando chegar em tal valor eu vendo, quando chegar em tal valor eu compro. Ele está se ancorando num valor, tá bom? Então, ancoragem tem a ver sempre com um valor, beleza? Representatividade não é o caso aqui, porque representatividade remete ao passado, né? Coisas que te marcaram lá atrás. Olha, nunca mais vou comprar ações porque o meu avô na década de 70 perdeu dinheiro. Isso é representativo para você, né? Então, representatividade tem a ver com o passado, não com valores, né? Passado não é uma heurística, na verdade é um sinônimo da representatividade. E disponibilidade são aquelas informações que estão presentes na tua memória naquele momento. Por exemplo, foi divulgado o balanço essa semana de uma empresa e por conta disso você comprou ou vendeu ações, você tomou uma decisão, ou seja, você tomou uma decisão baseada nas informações disponíveis naquele momento. Então, isso pode ser bom ou não, dependendo
da situação de vários fatores, não somente da divulgação do balanço, né? Então, tomar decisões com base em heurísticas, às vezes induzem o investidor a erro. Questão número 5, bora lá. Questão número 5, dado um investimento na empresa alfa e um investimento na empresa beta que apresenta maior risco de crédito. A empresa beta tem maior risco de crédito. O investimento na beta vai apresentar maior rentabilidade. Letra A, em função da maior possibilidade de não pagamento da empresa alfa. Vamos primeiro entender o contexto, né? Olha só, a empresa beta tem mais risco de crédito, ou seja, ela tem um rating pior, então ela tem que pagar mais rentabilidade porque justamente ela tem mais risco de quebrar, risco de falir. Ela tem, né? Talvez não seja o caso aqui, mas é uma empresa que tem mais risco de crédito. O que é risco de crédito? O risco dessa empresa não te pagar, não devolver o teu dinheiro que você aplicou nela. Então a letra A diz assim, em função da maior possibilidade de não pagamento de alfa. Não, na verdade não. Na verdade, em função da maior possibilidade de não pagamento da empresa beta, como eu estava falando. Então, a letra A não é por isso. A letra B, em função do maior prazo de duração do investimento da alfa. Nós não estamos falando aqui de prazo, nós estamos falando de risco de crédito. Então, não mistura as coisas. Letra C é a certa. Em função da maior possibilidade de não pagamento da empresa beta, né, que a gente estava falando, a possibilidade de inadimplência. E a letra D não é porque está dizendo assim, em função do maior prazo de investimento. Então, novamente, a B e a D tem que descartar, está falando bobagem, porque eu não estou falando de prazo, estou falando de risco de crédito. Então, a B e a C não é. A B e a D não é. Eu poderia ficar entre a A e a C, né? E escolher a C porque a A está falando o contrário da C. E a C está certa. Bem, beleza. Já expliquei, já falei, então eu vou embora para a questão número 6. O cotista de um fundo de renda fixa está incorrendo em um risco de crédito quando? Questão 6. Equivalente ao risco inerente em aplicações em títulos públicos federais? Na verdade, títulos públicos federais são títulos emitidos pelo governo federal, né, e que são muito atrelados aí à taxa livre de risco, que é a taxa Selic, ou a índice de inflação, como IPCA e IGPM. Então, são títulos que possuem os mais baixos riscos de crédito do país. De qualquer ativo, os títulos públicos são os que têm menos risco de crédito. Então, comparando um fundo de renda fixa com esses títulos, né, eles não são equivalentes, né, eles são maiores. Tá? Então, a letra A não é. A letra B, inferior àquele incorrido em aplicações CDB, pois fundos de investimento contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Cara, justamente o contrário, né? Fundos não têm FGC, quem tem é o CDB. Então, fundos correm mais risco que o CDB por não ter o FGC. Mesmo sendo de renda fixa, eu sei que tem um risco menor, é mais para investidor conservador, mas o preço dos ativos oscila, dependendo da taxa de juros, e isso pode ocasionar perdas maiores para o investidor do que num CDB, por exemplo, ou num título público. Então, a letra B não é. A letra C, praticamente zero, pois todo esse risco é absorvido pelo gestor e administrador do fundo. Balela, balela. O gestor e administrador não assume risco nenhum e também não garante rentabilidade, né? O trabalho deles é outro, né? O gestor tem lá as funções de cada um, né? O gestor compra e vende os ativos, justamente para buscar rentabilidade dentro da política de investimento, mas ele não garante a rentabilidade, porque isso depende do mercado. E o administrador é o responsável legal pelo fundo para cuidar de todos os contatos aí com os investidores. Então, está dizendo que o risco em fundo de renda fixa é praticamente zero. É baixo, mas não dá para dizer que é praticamente zero. E o que mais está errado aqui é que o risco é absorvido. Não, não é absorvido, né? E a letra D, que é a questão a alternativa certa, né? Equivalente ao risco dos títulos que compõem a carteira do fundo. Aí sim, né? Um fundo de investimento é composto por N títulos, né? Inclusive títulos públicos. Então, o risco vai depender da quantidade de títulos que ele possui. Se ele possui mais títulos de crédito privado com grau de rating, né, com um rating ruim, ele vai ter mais risco do que um fundo que tem menos títulos de crédito privado com um rating bom, por exemplo, e mais títulos públicos. Então, tudo isso vai contar aí na classificação de risco, né? Essa classificação de risco, ela é oferecida e é demonstrada na lâmina dos fundos de investimento. Você aí no teu banco ou na tua cooperativa, você pode entrar lá no site e verificar na lâmina
qual que é o nível de risco. Geralmente tem uma tabelinha que vai lá, um gráfico de 1 até 5, né? 1 é o risco menor, 5 é o risco maior. Então aí você já pode ver mais ou menos que nível de risco você está colocando o teu cliente, tá joia? Isso ajuda muito na decisão. Número 7. O investidor quer se proteger contra os efeitos da inflação. Para tal, ele deverá investir em fundos que ofereçam rentabilidade atrelada a quê? Bem, se ele quer se proteger dos efeitos da inflação, ou seja, ele precisa investir em ativos que acompanhem a inflação. Simples assim. Então, dos 4 aqui, eu tenho que escolher qual que é aquele que acompanha a inflação ou qual que representa a inflação. Então, nesse caso aqui, inflação, ela é medida pelo IPCA, tá certo? Então, o IPCA é o índice oficial, inclusive, de inflação no Brasil. E a resposta certa, então, letra D. Cuidado com as outras aqui, que para não cair em pegadinha. Ela falou de inflação, ou é IPCA ou é IGPM. As duas não vão estar na mesma questão, senão não teria a resposta certa, né? Mas o IPCA é o índice oficial e o IGPM é a prévia da inflação. Número 8. Observe que a rentabilidade de algumas aplicações no último semestre. Poupança, 3,90. Um fundo DI, 4,30. Um fundo multimercado, 6%. Sabendo que o IPCA, né, o índice de inflação, no período foi de 5%, podemos afirmar que o retorno real da poupança do fundo DI e do fundo multimercado foi, respectivamente, como? Negativo, negativo, positivo. Então, o que quer saber aqui? O retorno real, tá certo? Então, é só você pegar cada rendimento, né, na verdade, nós temos que pegar a taxa nominal e dividir pela inflação, e aí vai dar o resultado. Nesse caso, não precisa fazer conta nenhuma. A dica é a seguinte, se a inflação for maior, é negativo, tá? Então, vamos lá, poupança 3,90, inflação 5, então a poupança é negativa. Então, a resposta da primeira é negativa. Então, exclui a letra D, ficamos com as outras 3. Vamos para a segunda, 4,30, opa, também é menor que a inflação, também é negativo, né? Então, exclui a letra B. Joia? Ficamos com a A e com a C, então vamos para o número 3. O fundo multimercado rendeu 6%. Opa, positivo, né? Porque rendeu mais que o IPCA. Então, resposta certa, letra A, aqui, A de amor, né? Beleza? E aí nós temos a resposta aí da questão número 8, beleza? Fique esperto. Taxa real de investimentos, joia? Não precisa fazer conta, não precisa levar a calculadora na prova, tá certo? Não vai usar para nada. Número 9. Quando o investidor comprou uma call? Esse assunto é sobre mercado de opções do módulo 4 de derivativos, tá? Call é uma opção de compra, né, de uma ação. Exercer o contrato antes do vencimento. Antes do vencimento. Significa que ele terá direito de comprar o ativo pelo preço do exercício e está in the money, out the money, ele exerceu uma ação europeia, uma opção europeia ou uma opção americana, né? É isso que ele quer saber, que a gente quer saber aqui nessa questão. Muito bem, vamos explicar então o seguinte, ó. Primeiro, se ele está dizendo que exerceu a opção, exerceu o contrato, isso quer dizer que ele está in the money, tá bom? Porque só se exerce uma opção quando a gente está nessa situação, tá joia? O at the money é quando está igual, né? E o out the money é quando está, não está favorável para, no caso, o comprador da opção. Então, só se exerce quando está in the money, tá joia? Em qualquer situação, seja call ou seja put, você só vai exercer se estiver in the money. Então, aonde tem out, você já pode riscar. Não é out. Pronto. Agora, o que determina a outra parte é o seguinte, olha, ele, na verdade, exerceu antes do vencimento. A palavrinha antes do vencimento aqui é muito importante, ó. Quando exerce antes do vencimento, ela é do tipo americano, né? Lembra do Trump, né? Que a qualquer momento pode sair uma notícia, né? Então, a coisa pode acontecer a qualquer momento, certo? Lá nos Estados Unidos. Então, é totalmente intempestivo, né? E aí acontece que a ação do tipo americana pode ser exercida antes do vencimento, tá joia? A resposta da número 9, letra B de bola. A do tipo europeia, se você comprar, vai ter que esperar até o vencimento para conseguir sair da operação, vai ter que esperar terminar a operação, tá certo? E por que ele, e quando eu falei assim, exerce ou não exerce, qual é o parâmetro que ele usa para tomar a decisão se eu vou exercer ou não?
Compara o preço do exercício com o preço do mercado à vista. Nesse caso aqui, para mim exercer, o preço do exercício tem que estar menor do que o preço no mercado à vista. Por quê? Porque eu quero comprar. Para mim comprar alguma coisa, é melhor eu comprar, quanto mais barato eu comprar, melhor. Eu compro barato e vendo caro. Sabe aquela história da bolsa? Compra na baixa e vende na alta? É isso aí. Então pensa que você tem que comprar se ela estiver abaixo do valor de mercado. Porque se ela estiver acima do valor de mercado, você compra no mercado, você não precisa de um contrato, tá certo? Aí você fez um contrato justamente que se acontecesse isso. Aí você pode comprar por 10 algo que vale 15. Já pensou que beleza? Você compra por 10, vai lá e vende por 15 lá no mercado. Mas você paga por isso, você paga um prêmio por isso. Não tem almoço grátis, não. Mas é bonito de ver, né? Se dá certo, você pode ganhar dinheirinho. Beleza? Continuando aqui, questão número 10. Assinale a alternativa correta. Primeiro, no regulamento você encontra o resumo dos objetivos e da política de investimento, os horários de aplicação e resgate, os valores mínimos de movimentação e as taxas de administração e performance do fundo de investimento, taxa de administração e de performance, né? Então, essa aqui não está certa, porque no regulamento, isso aqui é muita informação operacional para ter no regulamento, né? No regulamento, na verdade, a gente tem as informações mais contratuais, técnicas, com uma linguagem mais jurídica, tá? Porque o regulamento é o documento jurídico. Pensa que o fundo é uma empresa e uma empresa precisa do contrato social de constituição, né? Então, o regulamento é o contrato social que fez nascer aí um fundo de investimento, tá joia? Então, ele é cheio de cláusulas, capítulos, artigos, tá certo? Mais ou menos assim, é como se fosse um contrato. Então, no contrato não vai ter lá valores mínimos de movimentação, até porque isso pode mudar, então nem sempre tem no regulamento. Questão número 2. Se o investidor assinar uma vez o termo de adesão de um fundo, será necessário assinar novamente se e somente se houver alteração no regulamento. Sim, isso é verdade. Não precisa assinar de novo, né? Ele só vai assinar de novo se ele quiser investir em outro fundo de investimento. Para cada fundo que você entrar, você tem que assinar um termo de adesão, porque são classes de fundos diferentes ou bancos diferentes, né? Então, enfim, essa é a regra. Número 3, então a 2 está certo, a número 1 está errada. Número 3, o FIC, né, que é um formulário de informações complementares, é um documento de natureza virtual e deve ser disponibilizado no site do administrador e do distribuidor, e nele o fundo divulga informações mais técnicas sobre o produto, como a política de gestão de risco. Exatamente, o FIC, na verdade, é uma versão resumida do regulamento. Como eu disse, o regulamento é um contrato, o FIC é uma versão virtual resumida com menos páginas. O regulamento, às vezes, tem lá 15, 20 páginas, enquanto o FIC talvez tenha 2 ou 3 páginas no máximo, né? Então, é um documento bem resumido, numa linguagem mais comercial, não tão técnica, para que o investidor possa ler e entender facilmente. Então, é importante aí que ele esteja disponível nos sites dos bancos que estão oferecendo, distribuindo esse produto, né? Geralmente, o administrador e o distribuidor são a mesma instituição, então, deixa lá no site disponível para que o investidor possa olhar, e não só o investidor, mas também os colaboradores, né? Vocês aí que estão estudando para a CPA 20 possam ter acesso, né? Nos meus cursos, eu geralmente uso essas lâminas e esses sites dos bancos que vocês trabalham, das cooperativas de crédito também, para mostrar os exemplos, né? Onde a gente encontra esses documentos de registro dos fundos, né? E a última, que também está certo, na lâmina você encontra o resumo dos objetivos da política, os horários de aplicação e resgate, por exemplo, né? Tem mais informações, como a rentabilidade, por exemplo, os níveis de riscos, mas aqui está dizendo isso só e isso aqui está certo. Ah, mas falta um monte de coisa. Não tem problema, não vai pelo que falta, vai pelo que tem, né? Vai pelo que tem e o que tem está certo, né? Nós temos que ser muito espertos para fazer essa prova, não só essa prova, toda a prova, né? Às vezes a gente cria muito pelo em ovo, na verdade, a gente fica analisando muito a questão e aí acaba errando, na verdade, né? Ou acaba indo e voltando, aí na primeira vez assinala certo, né? Ele ficou em dúvida, na segunda vez volta lá e muda, né? Então essas decisões aí também são meio complicadas, tá certo? Eu vou te dar uma dica, inclusive, você vai fazer a prova, você vai receber uma folha em branco e uma caneta, um lápis, alguma coisa. Você anota nessa folha, usa essa folha para você fazer 3 colunas. Você anota lá o número da questão que você sabe, o número da questão que você está em dúvida e o número da questão que você não sabe.
Porque vai ter essas 3 situações na tua prova, tá certo? Vai anotando na prova os números das questões que você sabe, as que você não sabe e as que você ficou em dúvida. Depois, essas que você sabe, esquece. Depois você vai demorar, de 2h30, você vai demorar mais ou menos 1h30 para resolver as questões. Talvez 1h45. Ou seja, vai te sobrar aí 45 minutos ou 1 hora para você repassar todas as questões. As que você sabe, você não repassa mais. As que você tem dúvida, talvez você olhando de novo, você consiga mudar ou talvez ter certeza, né? Se você não tem certeza, melhor não mudar, porque a primeira opção talvez seja a correta. E aquela que você não sabe fica por último, então essa você repassa, revise também. Se você não sabe, deixa marcado a primeira opção. Tá bom? Fica a dica, né? Não fica aí, tem que fazer um controle, na verdade, né? Na hora da prova. Então você tem que controlar. Se você, na primeira tentativa, já deu 42 certas, que você tem certeza, você já está muito bem, porque 42 representa 70% da prova, né? Tomara que seja assim, né? Se não deu 42, tem que buscar nas outras, né? Nas que está em dúvida, para tentar completar aí as 42, beleza? Seu cliente tem 48 anos e pretende se aposentar com 65, né? Então, ele pretende se aposentar aqui, ó, 17 anos depois, né? Tá bom? Mais que 10 anos. O mesmo já está com uma renda garantida da Previdência Oficial no valor de R$ 1.350. A Previdência Oficial é a do INSS, quando se aposentar. Ele vai fazer uma previdência complementar. Além do INSS, vai fazer uma previdência complementar e a previdência privada, aplicando menos de 12% da sua renda tributável, para garantir mais 1.350. Então, ele quer 2.700. Com relação ao tipo de plano e regime tributário, qual a melhor opção? Então, aqui a resposta ela vai passar pelo seguinte, ó. Ele quer completar 2.700. Esses dois valores aqui, quando ele se aposentar, vão ser somados e ele vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Mas esses valores estão na faixa de isenção. Então, para ele não vale a pena fazer um PGBL. Então, risca o PGBL, por quê? Porque vai ficar na faixa de isenção. Então, se ele fizer um PGBL e pagar 12%, né, e ele quer contribuir com menos de 12%, inclusive, não vai valer a pena, que ele não vai conseguir reembolsar isso aí, para ele não vai ser vantajoso. Então, eu fico aqui entre a A e a B, né? Que é um VGBL, as duas, né? A diferença é qual que é o regime, progressivo ou regressivo, né? Na alternativa, na 11, né? Então, a gente vai fazer aqui um regime o quê? Regressivo. Por quê? Por causa justamente dos 17 anos que eu falei aqui, ó, né? Mais que 10 anos, então eu posso colocar no regime regressivo, porque vai pagar menos imposto de renda. Então, a alternativa certa, letra B de bola, na questão número 11. Questão número 12. O investidor que quer obter retornos iguais ao Ibovespa, comprando algumas ações de carteira, deve comprar ações que tenham o quê? Então, vamos lá. Ele quer acompanhar o Ibovespa, né? Retornos iguais ao Ibovespa. O Ibovespa representa o quê? O mercado, né? O mercado, então, é medido pelo beta, né? O beta mede o risco sistemático do mercado, certo? Então, se a gente quer acompanhar o mercado, a gente precisa comprar ações que tenham um beta igual a 1, na verdade, em relação ao Ibovespa, tá? Beta igual a 0 quer dizer que não tem relação nenhuma com o mercado. Correlação é outra coisa, né? Correlação igual a 1 significa que os ativos se movem juntos e na mesma direção. E desvio padrão é o risco, na verdade, né? Mede o risco da carteira, o risco do ativo. Então, não é o caso aqui, não é isso que nós estamos pedindo aqui, nós estamos pedindo a questão relativa ao beta. Questão número 13, né? Número 13 fala sobre uma instituição financeira quando percebe a ocorrência de uma transação com valor incompatível com a renda declarada, deve fazer o quê? Então, lavagem de dinheiro, módulo 2, né? Quando tem transação incompatível, normalmente deve ser comunicado, né? Deve ser feita toda aquela pesquisa, né? As instituições já têm um filtro aí que vem um relatório para que os gerentes possam conversar com o cliente, mas, em geral, tem que comunicar o COAF, né? Então, a letra C é a resposta certa. Tratar a atividade como suspeita de crime de lavagem de dinheiro, né? As suspeitas devem ser comunicadas ao COAF, né? Lembrando que nós, como gestores, não devemos julgar se é suspeito ou não, apenas nem falar para o cliente que ele está sendo alvo, talvez, de investigação ou que a transação que ele fez é suspeita. Nós devemos apenas reportar a nossa área de compliance, que vai reportar ao COAF, né?
e o COAF que vai analisar e verificar se dá andamento para a situação ou não, e a instituição vai verificar também se encerra um relacionamento com esse cliente ou não. Mas nós, enquanto gestores, enquanto gerente, enquanto agente autônomo aí da carteira, não podemos tomar essa decisão, tá? De forma alguma. Então, convidar o cliente a mudar de instituição não é o caso, cancelar a transação não é o caso, porque geralmente são transações que já foram feitas, inclusive. Aconselhar o cliente a fazer várias operações em valores menores que não configure tal atividade, né? Nunca faça isso, porque você está sendo conivente, de repente, com alguma situação ilegal. Por exemplo, falar para a pessoa fazer vários depósitos no caixa automático, né, para não entrar naquela faixa dos 50 mil ou dos 10 mil, para não precisar preencher relatórios ou para não ir para o COAF. Você não pode fazer isso, ou sugerir que ele faça vários depósitos em agências diferentes, em cidades diferentes. Isso, inclusive, não ajuda em nada, porque vale a soma do recurso que cair na conta da pessoa, né? Então, evitem fazer esse tipo de transação ou serem coniventes com esse tipo de situação, ou quando o cliente vem reclamar muito, não quer cumprir com as normas, não aceita prestar informações sobre o seu dinheiro, sobre as suas transações, não caiam nessa de ceder, né? Façam o que manda a lei, o que é preciso ser feito, claro, respeitando o cliente, atendendo ele bem, mas ele precisa cumprir também com a sua parte no processo. Isso faz, todos os bancos exigem isso. Ele vai falar assim, mas lá no outro banco não exige isso. Não é verdade. Todos os bancos exigem e precisam fazer o KYC, precisam perguntar para o cliente da movimentação dele, sim, e precisam comunicar o COAF, sim, tá certo? Questão número 14. Uma forma fácil de investir em papéis do Brasil negociados no mercado internacional é aplicar em quê? Né? Papéis do Brasil, títulos do Brasil emitidos aí no mercado internacional, tá? Fundos de dívida externa ou offshore, tá certo? Qual que é a diferença entre eles? Primeira coisa, dívida externa investe em ativos da dívida do Brasil lá fora. Offshore investe em títulos do Brasil e de outros países, né? Onde o fundo é lá do exterior e o gestor está no Brasil. Então, tem duas diferenças básicas. Mas o offshore, vamos dizer assim, é mais aberto, é mais amplo, investe em vários títulos de vários países, enquanto dívida externa é só do Brasil, né? Então, ele está dizendo aqui, investe, eu sei que está falando aqui em papéis do Brasil, negociados no mercado internacional, o offshore também pode investir em papéis do Brasil, mas ele tem essa característica do gestor estar aqui e o fundo estar lá fora, né? Os referenciados não têm essa característica de investir em títulos de dívida do Brasil lá fora, ou seja, o referenciado não é um fundo indicado para quem quer investir no mercado internacional. O fundo de ações até pode investir, por exemplo, em DRs, né? Na verdade, em BDRs, mas não diretamente em papéis negociados no mercado internacional. Então, aqui estaria certo dívida externa, mas fundo de ações não. E a última, nós estamos falando de fundo de curto prazo, também não, porque o fundo de curto prazo investe apenas em títulos privados de baixo risco, né? E atrelados aí a Selic, atrelados ao IGPM, então não tem como colocar papéis aí do mercado internacional, e o fundo multimercado depende da política. Então, a letra B de bola que está certa. Número 15, a precificação de ações baseada na análise fundamentalista utiliza o quê? Então, a análise fundamentalista utiliza fundamentos, ou seja, ela decide o momento de entrar ou o momento de vender uma ação, o momento de comprar, o momento de vender, utilizando dados do balanço, da DRE, do fluxo de caixa, ou seja, dados macroeconômicos. Ela olha os múltiplos da empresa e do mercado para tomar decisões, tá? E há outro tipo de análise feita para tomar decisões, é a análise técnica, a análise gráfica, que olha o preço, a movimentação do preço das ações, sem se importar muito com as questões fundamentalistas, com as questões aí dos fundamentos da empresa. Muito bem. A questão está dizendo, então, a letra A está dizendo assim, a interpretação de gráficos de volumes e preços negociados historicamente. Não, justamente quando fala gráficos, está se referindo à análise técnica, então não é a letra A.
A proporção das ações na carteira teórica do índice Bovespa, tá certo? Também não, né? Não tem nada a ver, na verdade, a proporção de ações, né? Nós temos na carteira do Ibovespa em torno de 60 ações, são as mais negociadas, mais líquidas que tem na bolsa, né? Mas isso não quer dizer que a precificação das ações na análise fundamentalista seja baseado na carteira teórica do Ibovespa, nada a ver, entendeu? Então nós temos que ver o que está perguntando aí a questão. E a letra C, o histórico das cotações das empresas na Bolsa de Valores também não tem nada a ver, né, para efeito da análise fundamentalista. Como eu disse, né, pode ser até olhado para a questão do histórico, né, para a formação dos múltiplos. Por exemplo, o índice do P dividido pelo lucro, preço do lucro, né, é um índice muito utilizado aí pela análise fundamentalista. Ele é baseado, então, no histórico das cotações, do preço, né, e do lucro, como eu falei para vocês, mas extrai essas informações do balanço, tá certo? Para tomar a decisão. E a letra D, que é a certa, a análise fundamentalista toma a decisão baseada em dados conjunturais, projeções de resultados, condições de oferta e demanda de bens e serviços da empresa, né? Analisa se a empresa tem muitos concorrentes, se a empresa está investindo em inovação, se a empresa está comprando algum concorrente, algum outro player do mercado, se ela está começando a exportar ou como é que estão as importações, ou seja, analisa todos aí os fatores econômicos e macroeconômicos que envolvem o seu desempenho no mercado. Tá bom? Tá joia? Então, bora lá, continuando, vamos analisar a questão número 16. O cotista de um fundo de renda fixa que acaba de pagar imposto de renda verificou o quê? O aumento no valor da cota, redução no valor da cota, redução no número de cotas ou aumento no número de cotas, né? Seguinte, galera, quando paga imposto de renda, diminui a quantidade de cotas. Por isso que se chama come cotas, né? Olha só, muito fácil de lembrar, né? Comeu cotas é porque cobrou imposto de renda. Seja no come cotas, né, em maio e novembro, ou seja no resgate, né, quando você vai ter aí, principalmente, a cobrança maior do imposto de renda, talvez dependendo do prazo que você está no investimento. Então, redução no número de cotas, né? Ah, mas tem um negócio que cobra, que reduz o valor da cota. Sim, a taxa de administração, tá certo? Então, não confunda essas duas coisinhas. A prova vai querer te confundir. O que reduz o valor da cota é a taxa de administração, né? Então, enquanto você estiver fazendo aí o simulado, se você imprimiu a apostila, já anota aí do lado que o que reduz o valor é a taxa de administração, tá joia? Fica a dica aí. Número 17. Análise técnica no mercado acionário é aquela que... Bem, eu acabei de falar da análise fundamentalista, que bom que essa questão está próxima, então a gente pode aproveitar muita coisa que eu falei lá, você pode voltar ao vídeo aí e analisar o que eu disse, né? Que a análise técnica analisa o preço e não os fundamentos. Então, a 17, a certa é a letra C, né? Que utiliza gráficos para analisar, né? Aqueles gráficos malucos que você vê aquele pessoal na frente de várias telas de computador, olhando se o comportamento do preço está subindo, né? Ou se está caindo, né? Se está numa linha de tendência de alta ou de baixa. Então, essa análise é a análise gráfica, tá certo? A letra A diz assim, faz uma estimativa de dividendos futuros para calcular o preço justo da ação. Isso aqui é coisa da análise fundamentalista, né? Projeta a geração de caixa da companhia, isso aqui é análise fundamentalista também. Utiliza múltiplos, né? Múltiplos são índices, então utiliza múltiplos, análise fundamentalista, né? Para identificar a ação mais barata, que é aquele índice que eu falei para vocês, por exemplo, o índice do PL ou, né, dividir o preço pelo valor patrimonial, né? Esses são indicadores da análise fundamentalistas utilizados aí para verificar se o preço está caro ou está barato para poder comprar. Legal? Legal, então tá bom. Questão 18. Para executar uma política monetária expansionista, o que o Banco Central pode fazer? Expansionista, cara, tu tem que injetar dinheiro na economia para fazer as pessoas pegar dinheiro, comprar carro novo, consumir mais, ir para o shopping, ou seja, tem que ter liquidez, né? O negócio tem que andar. Então, a questão 18, a resposta certa é a letra C, né? Comprar títulos públicos federais.
né? Porque o governo começa a comprar títulos públicos, ou seja, oferecer taxas atraentes aí nos títulos públicos, vai incentivar, na verdade, as pessoas e os bancos a venderem seus títulos e injetar esse dinheiro na economia, como eu falava. Ao invés de deixar esse dinheiro investido nos títulos públicos, o governo faz justamente o movimento inverso, né? E aí isso injeta dinheiro na economia. Vender títulos públicos é justamente o contrário. O governo, se ele fizer isso, ele vai estar tirando dinheiro da mão dos bancos e das pessoas, né? E isso é usado quando, na verdade, nós temos muita inflação. Isso é tido como uma política de restrição, restritiva, tá? E aqui nós estamos falando de expansão, então é a letra C. Elevar a taxa Selic também é uma restritiva e a elevar a taxa do redesconto também é uma restritiva, tá bom? Por que restritiva? Porque o redesconto é uma taxa de juros cobrada do Banco Central quando empresta dinheiro para os bancos. Se ele elevar isso, os bancos não vão querer o dinheiro, entendeu? Então não vai conseguir injetar dinheiro na economia, de novo, né? E a ideia aqui é injetar dinheiro para ser expansivo, para crescer, né? E a mesma coisa, se eu elevar a taxa Selic, vai impactar em todas as outras taxas, o efeito não é o mesmo, né? Ou seja, é uma restrição e não uma expansão. Tá joia? Essa aqui é do módulo 3, né? Economia e finanças. Cai muito na tua prova também e é interessante saber para a nossa vida. 19. Um investidor não residente, né? Não residente não mora no Brasil, né? Já dá para entender isso, certo? Não mora aqui. Só que é o seguinte, pode ser uma pessoa física, pode ser uma empresa ou pode ser um fundo de investimento, tá bom? Qualquer um desses três, não precisa ser só pessoa física, resposta certa, letra D. A letra A não é, porque diz assim, qualquer investidor que tenha recursos aplicados no exterior. Na verdade, não, né? Na verdade, não é ter dinheiro aplicado no exterior, é não residir no Brasil, essa é a ideia. Pessoa física, jurídica e fundos com sede no Brasil, né? Não. É justamente o contrário, eu falei para você, né? Mora no exterior, investe aqui no Brasil. É aquele investidor que não possui residência fixa, né? Nada a ver, bobagem, então não caia nessa, né? Você é um cara inteligente, não precisa disso. Vamos embora aqui para a questão número 20. Questão número 20. Ao receber o conselho do seu amigo para aplicar uma parte dos seus recursos em fundos de ações, um investidor disse, você não me convence. Nos últimos anos, a Bolsa foi o investimento mais arriscado e o que proporcionou menor rentabilidade. Essa história de que quanto maior o risco, maior o retorno, é balela no Brasil. A afirmação desse cara, desse investidor, o que tu acha? Ela está certa ou está errada? Primeira coisa, né? Está certa ou está errada? Questão número 20, né? Vamos lá. Vamos ver as argumentações de cada um. Está correta, pois o mercado financeiro brasileiro é muito imaturo para que essa regra funcione. Não, isso não é verdade, né? Na verdade, isso é um conceito, né? Primeiro vamos falar sobre essa afirmação. Quanto maior o risco, maior o retorno, isso é um conceito de mercado, certo? Isso existe no mundo inteiro e é assim que funciona. Se vai acontecer, realmente não tem como prever, né? Existem mecanismos de gerenciamento de risco que nós aprendemos lá no módulo 7, mas geralmente onde você tem mais risco, você geralmente precisa ter uma remuneração maior, sim, tá? Mas está dizendo aqui que está correta? Não, ela não está correta, né? E o mercado brasileiro não é imaturo, não. Nós somos pequenos frente a outros mercados, mas não somos imaturos, é um mercado muito sólido. A letra B diz assim, está incorreta? Não, tudo bem, já falamos que sim, né? Pois também nos mercados internacionais esta regra não funciona. Então, como eu falei, não é verdade, né? Não funciona perfeitamente, né? Tem muitos fundos de ações rendendo mais do que o CDI, do que a poupança há muito tempo. E depende, o ponto de entrada e o ponto de saída também, ele acaba rendendo muito bem. Então, isso é muito relativo. Não dá para dizer que não funciona perfeitamente, né? E depende muito de vários fatores. Então, tá, essa também não é. Letra C está dizendo que está correta, então não é também, já está errada, né? Pois, de fato, a Bolsa rende menos que a renda fixa, né? Tá? Pode até perder para a renda fixa em alguns momentos, sem problema nenhum, tá certo?
Mas a ideia é que no longo prazo, né, ou dependendo das estratégias que o investidor utilize, que ganhe da renda fixa. A ideia é essa, né? Até porque está correndo mais risco para ganhar mais, né? Por exemplo, você está trabalhando aí como funcionário do banco, tá? Então você tem um salário garantido todo mês. Aí surge uma oportunidade de você sair do banco e montar uma empresa, né? De sócio com um parente, ou sozinho, ou com algum amigo, montar uma empresa. Sem saber se vai dar certo, colocando o teu dinheiro do acerto na empresa, né? E ainda sem, vamos dizer assim, ter uma renda fixa mensal. Ou seja, o risco é muito maior, concorda? Então, você não vai sair para ganhar o mesmo. Você tem que ganhar mais, porque você vai estar correndo um risco muito maior. Então, tem que fazer todo um planejamento para você conseguir ter um ganho maior do que você está tendo hoje. Senão, você fica onde você está, concorda? Não vale a pena, né? Essa é a questão, relação do risco com o retorno. E a D, que é a certa, né, está incorreta, pois os investimentos mais arriscados têm potencial de rendimento maior, o que não quer dizer que efetivamente renderão mais. Beleza? Muito bem. Questão 21. O índice PL, ó, eu expliquei mais ou menos o PL antes, né, que é o índice preço-lucro, né, de uma ação, tem como objetivo informar ao investidor o quê? Então, esse PL aqui, ele é muito usado, ele é um chamado de múltiplo, né? É extraído das demonstrações financeiras das empresas, né? Para quem quer observar esses números das empresas, entra no site www.fundamentos.com, né? Que lá você vai encontrar e coloca o nome da empresa, né? Ou o ticker da bolsa da empresa, que você vai encontrar todos esses múltiplos para você analisar e até tomar a decisão de se você quer comprar ou vender uma ação, né? Então, esse indicador aqui, ele tem a finalidade de mostrar, é tipo um payback, na verdade, né? Ele mostra em quantos anos são necessários para recuperar o dinheiro investido. Então, quanto maior esse indicador aqui, maior o tempo, né, baseado no preço daquele momento e no lucro, que a empresa vai demorar para você retornar o capital. Porque o preço é o numerador, o denominador é o lucro, tá certo? Se a empresa está dando lucro, é bom, né? É bom. Mas, geralmente, quando o lucro aumenta, o preço também aumenta. E isso tudo é muito bom, tá? Principalmente se você comprou ela barata, então se ela está aumentando o preço, é muito bom, e você está ganhando dividendos. Então, você está ganhando nas duas pontas, é uma situação muito boa. Mas quem está fora e quer comprar, para ele começa a ficar caro comprar essa empresa se a ação começa a subir demais, né? E aí começa a ficar caro, por quê? Porque não se sabe até que momento que ela vai continuar crescendo dessa forma, tá certo? Porque chega um momento também que a empresa chega numa estagnação também, né? Ela gera lucros, então são empresas boas pagadoras de dividendos, mas acaba que o preço não valoriza mais tanto. Então, é um momento, talvez, vamos dizer assim, que a empresa não está mais tão descontada, que o pessoal fala, né? Então, acaba se tornando cara para comprar. Então, o PL mostra aqui quantos anos para recuperar o capital investido, né? A letra A não é, né? Sobre o grau de liquidez, o valor justo também não, e sobre risco de mercado, nada a ver. Questão 22. O retorno de uma carteira e o risco são demonstrados por o quê, né? O retorno é pela média, né? Média, e o risco pelo desvio padrão. Então, resposta certa, letra D de dado, né? Média e desvio padrão, tá? Média e desvio padrão. Não preciso nem colocar a palavra respectivamente, porque média vem primeiro, né? E depois desvio padrão, que é o risco, tá joia? Aqui está falando moda, não tem nada a ver, né? Variância, médio risco, mas não é o mais utilizado, né? Mediana, não tem nada a ver. E aqui, correlação, não tem nada a ver, né? Correlação, médio comportamento entre duas variáveis. 23. Uma aplicação financeira obteve um lucro nominal de 9,3 em um ano que a inflação foi de 5. Assim, podemos concluir que a taxa real dessa aplicação foi de aproximadamente igual a 4,3, igual a 14,3, inferior a 4,3 ou superior a 4,3. Bem, como eu disse para vocês, a prova não pede cálculos. Se fosse calcular isso aqui, nós teríamos que dividir esse 9,3 por 5, tá? Que aí nós vamos pegar lá 1,93, né? Que é o 0,93, que é o 93 dividido por
por 100, né, na forma unitária, dividido por 1,05, tá? Depois menos 1 vezes 100 de novo para transformar na forma percentual de novo, né? Porque é 100%, né? Essa seria a fórmula da taxa real. Não se preocupe em fazer esse cálculo aqui, porque não vai pedir na prova e não vai exigir. Porque ele está pedindo aqui um cálculo aproximado, uma resposta aproximada. Então, tu não precisa saber exatamente quanto dá. Qual que é a forma de resolver isso aqui? Quanto que dá 9,3 menos 5? Vai dar 4,3, não é verdade? 4,3. A resposta não é a letra A, porque não vai dar. Se eu dividir isso aqui, não vai dar exatamente 4,3, vai dar um pouco menos. Então, a resposta é sempre um pouco menos que a diferença, tá? Essa é a dica. Um pouco menos que a diferença. Qual que é a diferença? 4,3. Então, um pouco menos do que 4,3. Então, resposta da questão 23, né? 23, letra C, inferior a 4,3. Gostou dessa dica? Boa, né? Isso é bom. Sempre vai ser inferior, nunca vai ser igual, nunca vai ser superior, sempre vai ser inferior à diferença, tá bom? Fica tranquilo, isso aí cai direto e é fácil de acertar. 24. Responsável por estabelecer medidas de prevenção, correção de desequilíbrio. Puxa, essa é muito fácil, né? Corrigir medidas de desequilíbrios econômicos. Letra A, CMN, né? Falou em desequilíbrios econômicos, falou em coisas macros, quem manda, né? Estabelecer medidas, né? Estabelecer medidas é uma ação de órgão normativo, lembra disso? Órgão normativo, CMN é um órgão normativo, porque ele edita e despacha resoluções, né? Normas e regulamentos para a CVM e o Banco Central cumprirem, tá certo? Que são os dois braços importantes aí do CMN, dentro do Sistema Financeiro Nacional. Lembra lá do módulo 1, por favor, volta lá na apostila e estuda um pouco sobre o módulo 1. Questão número 25, não é papel do administrador do fundo. Bem, administrador do fundo é assunto do módulo 5 de fundos de investimento, né? Não é papel, então esse não aqui inverte um pouco a nossa análise, né? O que ele não faz? Ser o responsável perante órgãos legais. Esse é o papel dele. Definir a política de investimento. Esse é o papel dele. Alterar o regulamento quando necessário. Esse é o papel dele. Agora, garantir os recursos aplicados no fundo, esse não é o papel dele. Beleza? É assim que se resolve essa, quando tem a palavrinha não na frente. 26. Dois ativos, X e Y, possuem coeficiente de correlação igual a 0,8. Pode-se concluir que as variações do ativo X é explicada pelas variações do ativo Y em mais 60% das vezes, mais de 80% das vezes, mais de 64% das vezes ou mais de 16% das vezes. Muito bem, muito bem. O que eu quero dizer aqui? Gente, correlação tem o símbolo R, tá certo? Então, 0,8 é a correlação. Quando eu quero calcular o percentual, que aqui está me dando um percentual, né? Percentual, aqui eu estou buscando o R2, que é o coeficiente de determinação. E como que é calculado esse bichinho? Eu vou pegar o 0,8, que é a correlação, e elevar ao quadrado, tá joia? Mesmo que for uma correlação negativa, elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então, o resultado aqui vai ser 8 vezes 8, 64, que tem que multiplicar por 100 para transformar em percentual. Isso que vai dar 0,64, né? Que multiplicado por 100 para transformar no percentual. Então, o R2 é sempre em percentual, vai ficar 64%. Já respondi a questão, resposta certa, letra C de casa, tá joia? Então, a 26, C de casa, conceito do módulo 7, R2, coeficiente de determinação. Depois da correlação, geralmente tem esse assunto aí para você tratar na prova. O que indica isso? Que esses dois ativos aqui, né, com correlação 0,8, eles andam juntos e na mesma direção, ou seja, sobem juntos e caem juntos. Só que só em 64% das vezes isso acontece um em função do outro, ou seja, X sobe porque Y subiu em 64% das vezes. As outras vezes que eles sobem ou descem juntos é por outros fatores. Ainda sobra 36% aqui, na verdade, quando está se tratando de 100%, né? Então, essa é a ideia do coeficiente de correlação, é saber qual é o impacto dele na
nas subidas e nas descidas das ações. 27. Bora lá? 27. João juntou 255 mil por toda a vida e decidiu se aposentar aos 60 anos, obtendo uma renda vitalícia de 5.600 por mês em um plano PGBL. Porém, João veio a falecer 3 anos depois de começar a receber a sua renda vitalícia. Logo, o plano de aposentadoria de João garante que a renda acumulada por João. O que acontece com ele nesse caso aqui? Que ele escolheu um tipo de renda chamado vitalício. Gente, a renda vitalícia não paga para o participante enquanto ele viver. Mas quando ele morre, o dinheiro fica para a administradora. Então, a resposta certa é a letra D. Encerra-se e o dinheiro fica para a administradora, não fica para nenhum herdeiro, né? A renda vitalícia é assim e a temporária também. Nós temos 2 tipos de renda, na verdade, que não fica dinheiro para o beneficiário. Então, tem que tomar muito cuidado na hora que for transformar o teu plano de previdência em renda, né? Os outros, aí fica para os beneficiários e dependendo do tipo de plano, pode ser até vitalício ou não, né? Tem alguns que são por prazo mínimo garantido e outros que são por prazo certo. Então, ele diz assim, entrega de dinheiro, a letra A, entrega de dinheiro aplicado ao restante para as pessoas beneficiárias, não. Vira renda vitalícia para os beneficiários, também não. E é dividido entre os herdeiros legais, também não. O dinheiro fica para a administradora. Beleza? 28. Conhecer e recomendar determinado fundo de investimento visando atender aos objetivos pessoais de investimento do cliente é uma atribuição de quem? Do distribuidor, de vocês que estão aí nas agências bancárias, né? O gestor faz a compra e a venda dos ativos, o custodiante guarda esses ativos e o administrador é o responsável legal pelo fundo. O distribuidor pode ser o mesmo que o administrador, mas o distribuidor que faz a venda das cotas dos fundos aí dentro das agências bancárias. Tá joia? Questão 29, penúltima questão desse primeiro vídeo. Em um processo de API, deixa eu limpar aqui, qual dos fatores abaixo não é levado em consideração, tá certo? Situação financeira, vamos ver aqui, situação financeira, né? Sim, claro que é levado em consideração. Olha o não de novo aqui no meio, hein? Experiência em investimentos, sim, é levado sim, e objetivo também. O que não é levado em consideração é o cenário macroeconômico. Para fazer o API, não confundam, tá certo? Ai, professor, mas claro que tem que levar em consideração. Para fazer o API, não é levado em conta. E a última questão, tá bom? E a última questão, quando o investidor adota uma estratégia de diferentes alocações em ativos, isso traz o benefício da diversificação, eliminação de riscos, alavancagem ou concentração. Então, é a diversificação, né? Ele está alocando em diferentes ativos, né? Então, eu tenho aqui uma pizza, eu faço assim, então eu coloco 25% em cada quadrante, por exemplo. Eu estou diversificando, eu não estou colocando todos os ovos na mesma cesta, né? De eliminar risco, isso aqui não existe, né? Sempre você vai estar correndo um pouquinho de risco. Alavancagem é outra coisa e concentração é justamente o contrário da diversificação. É você colocar todos os ovos na mesma cesta. Bem, era isso que eu tinha para você neste vídeo, resolver 30 questões, né, que eu tinha falado. Agora eu vou dar um tempo aqui, depois eu vou gravar os mais 30 questões, né, a 31 até a questão 60, né, para que você possa ter aí todas as 60 questões do Simulado Geral 2 resolvidas em vídeo e fica mais fácil daí de você entender, né, a questão. Muito legal você conseguir fazer, depois olha o vídeo e entenda a explicação, não é verdade? Tá joia? Compartilhe aí se você gostou desse material com seus amigos que estão estudando também. E eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço aí. Valeu!